Quem fez isso? Como? E por quê? Seria construções extraterrestres? Imagine que você está sobrevoando no deserto, onde a paisagem é quase sempre a mesma: areia, pedras e pouca vegetação. De repente, algo impressionante aparece. Milhares de linhas formam figuras gigantescas de animais, plantas, formas geométricas, todas espalhadas no solo por quilômetros. Essas figuras estão lá há mais de 2000 anos. Sou Emirishi e vamos ver esse mistério que tem intrigado os cientistas do mundo há décadas. Você consegue adivinhar de onde estamos falando? Vou te contar, mas antes precisamos conhecer quem fez essas linhas misteriosas. Os Nazca. Os Nazcas viveram na costa sul do Peru entre os séculos 1 e 7, antes dos Incas. Esses desenhos são chamados de geóglifos e são feitos removendo ou acumulando pedras ou terra, criando contrastes com o solo. Podem ser de formas geométricas ou figuras de animais, plantas e até seres imaginários. Existem geóglifos em vários lugares do mundo, como Egito, Inglaterra, Chile e no Brasil, mas nenhum se compara em quantidade e tamanho aos de Nazca. Os Nazca eram mestres em viver no deserto. Usavam técnicas de irrigação e guano, um fertilizante natural feito de fezes de animais marinhas, para cultivar milho, batata, abóbora, feijão, algodão. Criavam ilhamas e apalcas para carne, lãs e transporte. Sua arte de cerâmica eram famosas, tá? Com tecidos e vasos pintados com cores vibrantes e desenhos geométricos. Mas como os Nazcas conseguiam sobreviver e prosperar em uma região tão seca e hostil, onde quase nunca chove e a água é escassa? A resposta está nos incríveis aquedutos de Nazca, um sistema hídrico super avançado para a época, construído entre os anos 300 e 500. Esses aquedutos são galerias filtrantes com poços, reservatórios e canais, alguns subterrâneos e outros abertos, que os Nazca escavaram para captar a água do lençol freático no deserto. Funcionavam como uma esponja gigante, absorvendo a água das chuvas e as neves dos Andes e conduzindo para trechos subterrâneos e abertos até um reservatório. De lá a água é distribuída para as lavouras. Essa obra de energia mostra o conhecimento dos Nazca sobre a geologia, hidrolângia e topografia da região. Com mais de 9,5 km de extensão, grande hein? Irriga mais de 3.000 hectares e possui um sistema de ventilação que evita o acúmulo de sedimentos e permite a limpeza dos canais. Impressionante, né? Esses aquedutos eram essenciais para a sobrevivência e o crescimento da cultura Nazca, que precisava da água para produzir os alimentos. E até hoje, muitos dos aquedutos ainda são usados pelos habitantes da região para irrigar suas lavouras. Eles são um patrimônio cultural e natural do Peru, que deve ser preservado e valorizado, tá bom? Mas você deve estar curioso sobre essas misteriosas linhas no chão, né? As linhas de Nazca são compostas por mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e 70 desenhos figurativos. Gente, é impressionante. As linhas retas podem ser de até 65 quilômetros de comprimento e as figuras chegam a 370 metros de largura. Caramba! Legal demais, né? Elas representam animais como macaco, aranha, baleia, cachorro, lagarto, plantas como árvores e flores e até figuras humanas como um astronauta e mãos. Essas linhas foram feitas removendo os seixos cobertos de óxido de ferro que cobre o deserto de Nazca. Os Nazcas removeram as pedras para expor o subsolo amarelo acinzentado, criando um contraste bem visível. As linhas têm entre 10 e 15 centímetros de profundidade e foram preservadas pelo clima seco e vento daquela região. As linhas de Nazca foram descobertas pelo arqueólogo peruano Toribio Mejía em 1927, quando ele sobrevoou aquela região. Ele ficou muito intrigado, também quem não ficaria, né, com as marcas do solo e começou a estudar essas marcas. Mas foi na década de 1940 que as linhas ganharam fama mundial graças ao trabalho da matemática alemã Maria Riesch. Ela dedicou sua vida a medir, mapear e interpretar esses geóglifos misteriosos.
Maria foi uma das primeiras a sugerir que as linhas tinham um propósito astronômico, representando constelações, solstícios e equínocos. Ela também lutou para preservar as linhas contra a erosão natural e a intervenção humana, ficando conhecida como Dama das Linhas. E por que essas linhas foram feitas? Esse é o grande mistério. Por que não há registro que explique o significado dessas linhas de Nazca? Por isso, há muitas teorias diferentes e até contraditórias, tá? Uma das teorias mais famosas e polêmicas foi proposta pela arqueóloga alemã Maria Riesch. Ela acreditava que os geóglifos eram um gigantesco calendário astronômico, marcando datas importantes do ano agrícola e religioso dos Nazcas. Segundo ela, os desenhos representavam constelações ou estrelas e as linhas apontavam para onde elas nasciam ou se punham do horizonte. Maria achava que os Nazca tinham conhecimento avançado de astronomia e matemática, usando as linhas para medir o tempo e o espaço. Se fosse isso mesmo, incrível! Mas essa teoria foi contestada por outros pesquisadores, que dizem não haver evidências suficientes para sustentá-la. Eles apontaram que muitos dos desenhos não têm relação com o céu e que as linhas não coincidem com os movimentos dos astros. Os pesquisadores também questionaram a precisão dos cálculos de Riesch, sugerindo que ela poderia ter interpretado as linhas conforme suas próprias ideias, que também faz sentido. Outra teoria bem conhecida é que as linhas de Nazca tinham um caráter religioso ou ritualístico. Elas seriam uma forma de comunicação ou adoração a deuses, especialmente os da água, fertilidade e chuva. Os Nazca teriam feito os desenhos como pedido aos deuses para garantir a sobrevivência no deserto. Também é possível que as linhas fossem caminhos sagrados, usados em procissões e peregrinações. Alguns desenhos podem representar animais ou plantas sagradas, ou símbolos de poder ou identidade de grupos sociais. Essa teoria se baseia em evidências arqueológicas e etnográficas, mostrando que os Nazcas tinham uma religião complexa e diversificada. Estudos antropológicos comparam as linhas de Nazca com as outras manifestações culturais da América do Sul, como as trilhas dos Incas ou com as pinturas em cavernas. Mas olha só, essa teoria tem suas limitações críticas. Não explica o porquê que os Nazcas fizeram desenhos tão grandes e tão detalhados se eles só poderiam ser vistos pelos deuses. Também não diz como escolheram os animais e plantas representados, nem qual era o significado de cada um, e ainda ignora outras possíveis funções além das religiosas. Outra ideia vem do suíço Eric van Daniken, que escreveu Eram os Deuses Astronautas? Nos anos 60. Ele sugeriu que os Nazcas talvez tivessem recebido ajuda de alienígenas para fazer essas linhas, que seriam pistas de pouso ou mensagens para visitantes do espaço. Ele até falou que algumas figuras representam naves espaciais ou seres de outro planeta, tipo astronauta, a baleia e o trapézio. Mas essa teoria não tem base científica e muita gente acha que desmerece a inteligência dos antigos peruanos. E pior, ela não leva em conta o contexto histórico, cultural e ambiental das linhas de Nazca. Depois de todas essas teorias, será que alguma consegue resolver completamente o mistério das linhas de Nazca? Será que são apenas uma parte da cultura antiga fascinante ou há algo mais nelas? Será que guardam algum segredo ainda não descoberto, não revelado, ou alguma mensagem ainda não decifrada? O que sabemos é que hoje as linhas são patrimônio histórico e cultural da humanidade, mas estão ameaçadas pelo tempo e pela ação humana. Ao longo dos anos sofrerão danos por terremotos, inundações, erosões e atividades como construção de estradas, mineração ilegal, vandalismo e poluição. E você, que acha que essas linhas de Nazca qual a teoria você prefere? Gostaria de visitá-las pessoalmente? Comenta aqui embaixo, compartilhe suas ideias. Obrigado por acompanhar até o final e até o próximo vídeo.